E esse novo aumento chega com certeza para ajudar milhões de aposentados e milhões de pensionistas, tá? A grande maioria está aguardando por esse aumento, por esse anúncio aí oficial através do governo federal, que vai ajudar muitas pessoas aqui no Brasil. Então, se você é aposentado, se você é pensionista, que tem empréstimo consignado contratado no momento atual, que tem dívidas, que tem parcelamento, com certeza esse aumento chega, né? Esse aumento representa aos aposentados uma grande mudança de vida, representando aí um aumento das suas finanças, representando também um ganho real na sua aposentadoria. Isso que é o mais importante, dar dignidade ao salário dos aposentados e ao salário dos pensionistas. É com certeza uma notícia espetacular. Olá meus amigos, minhas amigas, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Olá a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a esse boletim informativo que é de extrema importância. Eu convido você que é aposentado ou que é pensionista a ficar até o final, porque hoje nós falaremos sobre uma notícia extremamente importante. Se você é um aposentado, um beneficiário aí que não teve, que não se agradou com o reajuste que o governo federal anunciou em 2024, nós vamos relembrar aqui que quem teve, o reajuste do salário mínimo foi 6,97%, então passou para R$ 1.412, e para quem recebe acima do piso salarial, o governo federal, o Instituto Nacional do Seguro Social, deram um aumento de pouco mais de 13,5% a esses beneficiários. Então, muitos ficaram completamente insatisfeitos com esse aumento, e nós falaremos aqui sobre uma importante mudança que está prestes a acontecer na vida de milhões e milhões de aposentados e pensionistas. Por quê? Porque nós vamos falar agora sobre o projeto da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, que volta ao plenário dentro do Supremo Tribunal Federal e pode com certeza mudar a sua vida financeira. Então, se você é um aposentado, se você é um pensionista que está passando aí por uma crise, nós tivemos milhões e milhões de aposentados que passaram por uma crise financeira por conta da pandemia, e essa crise se alastra até os dias atuais. Então nós temos muitos beneficiários que estão clamando por essa revisão da vida toda, e eu estou chegando aqui nesse boletim informativo completíssimo para trazer as atualizações para você aposentado, para você pensionista. E aí, a revisão da vida toda vai sair? Não vai sair? Quanto de aumento que você aposentado vai ter, tá? Tudo isso você vai acompanhar aqui. Também quem vai poder ter direito à revisão da vida toda, eu vou trazer as explicações para você, mas para resumir, para fazer uma síntese aqui para você aposentado, para você pensionista, o que nós iremos acompanhar nesta live são os principais pontos e os detalhes necessários que os aposentados precisam saber sobre a revisão da vida toda. Então, eu não vou encher balela aqui para você aposentado, para você pensionista, eu vou falar realmente o que você precisa ouvir e saber a respeito desta revisão da vida toda. Vamos começar então o nosso boletim informativo de hoje, pessoal. Eu quero a participação de todos vocês aqui, aposentados, pensionistas. Primeiro, eu quero que você participe aqui nos comentários, deixando o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando, tá? O seu estado também. Participa aqui dos nossos comentários. Isso tudo ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é relevante. E claro, deixar o seu joinha também não custa nada e ajuda muito aqui o meu trabalho. Se inscrever no canal, eu não preciso nem falar mais, pessoal? Eu sempre falo aqui para você aposentado, para você pensionista, que é importantíssimo você estar inscrito no nosso canal. Por quê? Para acompanhar todos os dias todas as informações, todos os detalhes, tudo que sai sobre o INSS, eu venho aqui atualizar você. Então, faça já a sua inscrição. Mas enfim, pessoal, vamos começar com as informações, até porque nós temos bastantes detalhes, bastantes notícias importantes aqui sobre a revisão da vida toda, que volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana, com uma notícia extremamente importante que pode ser até chocante aos aposentados, com uma certa incerteza sobre o julgamento, tá? Vamos lá então. O processo que discute a revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana sob incertezas, com mais de 10 ações na pauta da quarta-feira, dia 28, dia em que está marcado o julgamento, a decisão pode ser adiada mais uma vez. Além disso, uma ação de 1999 que discute a constitucionalidade do fator previdenciário
pode ser um entrave para a revisão. O que significa isso, pessoal? É uma ação lá do ano de 1999 que discute, discute a constitucionalidade do fator previdenciário. Ela pode ser um entrave para essa revisão. O processo 2111 foi colocado na pauta pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, após 25 anos à espera de uma resposta. Então, calma lá que eu já vou explicar também para você como é que vai funcionar essa ação de 1999, tá? Para que você se inteire mesmo sobre esse assunto. A revisão da vida toda, pessoal, é uma ação judicial na qual aposentados pedem para incluir no cálculo do seu benefício contribuições previdenciárias antigas, de antes de julho de 1994, para ter uma aposentadoria maior, ou seja, um salário maior, né? Essa tese, ela foi aprovada pelo Supremo em dezembro de 2022 por 6 votos a 5. O que vai ser julgado no plenário agora são os embargos de declaração, uma espécie de recurso para que se esclareça alguns pontos do julgamento, tá? Então nós tivemos a Advocacia Geral da União, que representa o INSS na Justiça. Nós tivemos a advogada Gisele, presidente do IBDP e defensora do aposentado, que levou essa ação ao Supremo, e a estratégia do ministro Barroso de votar os dois processos, o processo da vida toda e do fator previdenciário de forma conjunta, pode trazer problemas para a tese da revisão da vida toda, tá? Por que isso pode trazer problemas? O motivo é o voto do próprio Barroso na ação 2111, porque o ministro votou e entendeu, que a depender do posicionamento da Corte sobre o artigo 3º da Lei 9.876, lá do ano de 1999, que eu falei para vocês, que criou o fator previdenciário, a decisão poderá inviabilizar a correção. Ou seja, se for aprovada essa ação, essa Lei 1999, o fator previdenciário, a decisão dessa lei lá do ano de 1999 pode até mesmo descartar a aprovação da revisão da vida toda. Nós tivemos o advogado João Badari, do escritório Ait Badari Luque, que participa do processo como representante do IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários. Por outro lado, ele diz estar confiante, porque, segundo ele, 6 ministros já se manifestaram na advocacia, na ADI, e disseram que ela não interfere na revisão da vida toda. Então, o próprio advogado João Badari aí, diz estar confiante na aprovação da revisão da vida toda, e ele mesmo disse que essa ação não vai interferir na revisão da vida toda. Para ele, no entanto, nós temos um problema. Qual que seria esse problema, pessoal? O problema é a quantidade de processos pautados para o mesmo dia. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu acho difícil julgar no dia 28 porque ela estava como primeiro processo a ser julgado, mas o presidente, o ministro Barroso, colocou agora como o 11º pauta, a 11ª pauta do dia. Então a revisão da vida toda estava marcada para acontecer então no dia 28 de fevereiro, com a primeira pauta para ser julgada, mas agora nós teremos muitas outras pautas que também serão julgadas no mesmo dia, e a revisão da vida toda de primeiro saiu para 11º da pauta, então vai ser votada no número 11, tá, pessoal? É importante você entender isso, porque pode ser que seja mais uma vez reagendada, porque talvez não dê tempo de ver então esse processo da revisão da vida toda, porque nós já temos muitas outras pautas no mesmo dia, tá? Para explicar um pouquinho melhor para você aposentado, para você pensionista, sobre o processo da revisão da vida toda, até para que você possa entender quem que vai se beneficiar, e poder aumentar o seu salário através da revisão. Olha só, o que é a revisão da vida toda? É um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir salários antigos no cálculo da sua aposentadoria, salários extras que foram pagos em outras moedas que não o real, ou seja, antes de 1994, porque muitos aposentados, muitos pensionistas foram prejudicados porque contribuíam com o INSS antes dessa data de 94, e depois que nós tivemos a inclusão do Plano Real, muitos cálculos das aposentadorias começaram então a desconsiderar as contribuições anteriores a julho de 1994. Com isso, muitos beneficiários perderam o valor da sua aposentadoria e tiveram aí um valor menor no seu pagamento previdenciário. Então, o motivo pelo qual se discute o direito à correção é a aprovação da Lei 9.876,
de 1999, que criou o fator previdenciário e que mudou a regra de cálculo da média salarial, o base calculado, né, a base de cálculo da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social. Então tem direito à revisão da vida toda quem se aposentou nos últimos 10 anos, desde que o benefício tenha sido concedido entre 1999 e 2019 e cujos salários antigos não tenham entrado no cálculo, tá? Vou repetir aqui para você. Tem direito à revisão da vida toda quem se aposentou dentro dos últimos 10 anos, desde que o benefício tenha sido concedido, ou seja, que você tenha sido aprovado pelo INSS entre 1999 e 2019 e cujos salários antigos, ou seja, antes de 94, não tenham entrado no seu cálculo, ou seja, isso fez com que você recebesse até hoje um salário menor do que você receberia, do que fosse, né, do que seria o correto você receber. Então, a revisão ela é limitada. Ela vai compensar, tá, pessoal? Ou seja, ela vai valer a pena para aqueles que tinham altos salários antes do início do plano real. Mas sim, pode haver outros perfis beneficiados, como segurados com salários baixos, mas que só têm pagamentos ao INSS anteriores de 1994, tá? Nós temos aqui, eu também vou trazer essa informação para você, porque nós precisamos mostrar, é claro, os pontos que não são muito positivos, tá? Então nós temos até alguns argumentos do próprio governo federal contra a revisão dos aposentados, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social afirmou que, se aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, o Instituto teria que revisar 88 milhões de benefícios, que são todas as aposentadorias concedidas entre 1999 e 2019. Além disso, o próprio INSS afirma que o gasto para pagar a correção estaria estimado em cerca de 300 bilhões de reais, ou seja, basicamente o que o INSS quer dizer aqui é que, se o Supremo Tribunal Federal aprovar o pagamento da revisão da vida toda, vai quebrar o INSS, porque eles não têm dinheiro, o governo federal não tem dinheiro disponível nos cofres públicos por conta da grande quantia. Então, hoje em dia, pessoal, para você ter uma noção, uma grande fatia do orçamento mensal do governo federal, de tudo que entra de impostos, vai para a Previdência, ou seja, uma grande parcela de todos os pagamentos de impostos, né, dos contribuintes que chega ao governo federal, já são pagos para a Previdência Social. Imagina o INSS ter que disponibilizar até 300 bilhões de reais, não tem esse dinheiro. Então, o INSS está entrando aí contra a revisão justamente por causa disso, tá? Mas nós já tivemos até mesmo o pessoal que está em defesa dos aposentados e pensionistas rebatendo essa decisão do Instituto Nacional do Seguro Social, afirmando aí que não precisaria revisar as 88 milhões de aposentadorias de pensões que foram concedidas entre 1999 e 2019, tá? Então, tá tendo um embate muito duro sobre isso. O Instituto Nacional do Seguro Social não querendo a aprovação da revisão da vida toda, porque afirma que não teria dinheiro. Nós temos também um embate sendo travado pelos defensores dos aposentados e pensionistas, que estão clamando aí pela liberação da revisão da vida toda. Para você ter uma noção, nós temos alguns beneficiários, até milhares, é claro, de beneficiários aqui no Brasil, que teriam seu direito até mesmo de duplicar o valor mensal que recebem do INSS. Então, basicamente, digamos que hoje em dia você recebe o salário mínimo, 1.412. Se você tivesse direito à revisão da vida toda e ela for aprovada, você poderia ter o seu pagamento previdenciário dobrado, ou seja, começar a receber 2.412. Ou se você recebe 3 mil reais, começar a receber 6 mil reais por conta da aprovação da revisão da vida toda. Então, é claro, nós temos que entender os dois lados, mas aqui a gente fica do lado dos aposentados e do lado dos pensionistas. É óbvio que a aprovação da revisão da vida toda vai ajudar muitos aposentados, vai ajudar muitos pensionistas, muitos vão poder aumentar muito o seu pagamento mensal, e é isso o que a gente está vendo aqui, né, acontecer. A gente já teve até mesmo uma votação que foi feita no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros votaram a favor da revisão, 6 votos a 5, ou seja, pode ser, nós temos grandes chances mais uma vez
de ser aprovada agora em plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que você acha a respeito da revisão da vida toda, que pode dar seu aumento 5%, 8%, 10%, 20%, até 100% na aposentadoria de aumento aos aposentados, aos pensionistas. Eu quero saber, você que é aposentado, você que é pensionista, contribuía antes de 94, né? Participa aqui nos comentários. Você teve a sua contribuição antes de 94, né, validada, né? Qual que é o salário que você recebe hoje em dia? Ele é válido? Ele é justo na sua opinião? Ou você, como esses beneficiários da revisão da vida toda, deveria estar recebendo mais do que recebe hoje em dia? Participa aqui nos comentários. Manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social, porque é importantíssimo que todos estejam a par, estejam inteirados sobre o que está para acontecer com a revisão da vida toda. Muitas pessoas aqui falando até mesmo que poderá ser adiada novamente por conta da quantidade de pautas que vão ser aí analisadas no mesmo dia em que a revisão da vida toda. Como eu falei para você, nós tivemos aí a inclusão de diversas pautas, então a revisão da vida toda ficou como 11ª pauta para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, será que o STF vai aprovar a revisão da vida toda aos aposentados? Participa, deixa a sua opinião, muito importante aqui que você compartilhe esse vídeo, como eu falei, para ajudar outros aposentados e, claro, para ajudar aqui o nosso trabalho também. E eu te espero aqui no nosso próximo boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e a gente se encontra aqui nesse mesmo canal para o nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. O nosso grupo VIP no WhatsApp está bombando e aposentados e pensionistas já estão começando a ganhar até R$100 a mais toda semana para ajudar nas despesas da casa, para pagar aquela conta que está atrasada ou até mesmo para fazer aquela comprinha que você tanto quer. Então, se você é aposentado ou pensionista e também quer participar dos nossos sorteios e do nosso grupo VIP para ganhar prêmios em dinheiro toda semana, me chama agora no WhatsApp no número 054 996 88 2285, que você vai falar diretamente comigo e eu vou explicar exatamente como vai funcionar. Vem, me chama lá que eu tô te esperando.